Capítulo 1. Valores que perduram diferentemente de instituições políticas, econômicas ou educacionais, que surgiram como resposta às flutuações e demandas da sociedade. A família se difere em sua origem. Isso porque ela não é subproduto de uma evolução social, mas foi concebida pelo próprio Deus para um propósito que ele designou. Logo no primeiro capítulo da Bíblia, nos deparamos com a narrativa da criação de Adão e Eva, seguida pelo mandamento: sejam férteis e multipliquem-se. Gênesis 1:28. Esse trecho apresenta não apenas o início da humanidade e estabelece um modelo de família, como também deixa expressa uma ordem divina. Foi assim que se revelou a intenção do Senhor em traçar um plano para preservar a espécie e constituir uma estrutura sobre a qual valores, fé e tradições pudessem ser transmitidos por gerações. Para além de uma função sociocultural e biológica, a família é um reflexo da Trindade, uma manifestação terrena da comunhão perfeita e eterna entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como os três operam em unidade, pais e filhos são chamados a conviver em amor e de forma harmoniosa, ou, em outras palavras, carregar um compromisso compartilhado para construir um lar onde há conexão, confiança, segurança e pertencimento. É como o historiador Christopher Lasch disse certa vez: a família e um refúgio num mundo sem coração. Por esse motivo, tenho convicção de que existe um tesouro que só pode ser encontrado no contexto de uma família. Ela é a base para uma sociedade mais saudável e equilibrada. E é em casa, por exemplo, que assimilamos princípios como compaixão, justiça e disciplina. Além disso, a noção de sacrifício se torna mais tangível em um lar sadio, pois é expressa na prática quando colocamos as necessidades e o bem-estar de nossos pais ou irmãos acima das nossas vontades. Sem dúvida, é nesse ambiente que entendemos a importância dos valores transcendentes, seja ao aprendermos a nos doar pelos outros, celebrar as vitórias das pessoas a quem mais amamos, como se fossem nossas, seja ao oferecer conforto e ajuda nos momentos de tristeza ou dificuldade, ou até mesmo ao perdermos para que o outro ganhe. Não é à toa que existem tantos esforços e estratégias sendo empenhados para desestabilizar a estrutura familiar. Infelizmente, tornou-se corriqueiro observar os papéis atribuídos ao homem, à mulher e aos filhos sendo colocados em xeque, minimizados ou reinterpretados. Muitas vezes, são utilizadas ferramentas discretas para isso, como filmes, séries e músicas. Assim, inserem gradualmente em nossas casas concepções relacionadas à ideologia de gênero, feminismo, promiscuidade ou à iniciação sexual precoce. As redes sociais e outros meios de comunicação também não ficam para trás. Manobras como essas são calculadas pelo diabo e sutilmente aplicadas em nossa realidade, não apenas para perturbar a ordem social, mas para desafiar a Deus. Christopher Lasch foi um historiador, crítico social e professor universitário americano, conhecido por suas análises incisivas sobre a cultura e a sociedade dos Estados Unidos. Em obras como A Cultura do Narcisismo, Lasch argumenta que o declínio dos valores familiares, a obsessão com o consumo e a busca incessante por gratificação pessoal resultaram em uma sociedade caracterizada pelo narcisismo. Lasch se destaca por sua habilidade em atravessar fronteiras disciplinares, integrando perspectivas históricas, sociológicas e psicológicas em suas análises. Seu trabalho continua a influenciar debates sobre a condição social e cultural contemporânea e como se o inimigo tentasse jogar na cara do Senhor, que é capaz de corromper sua criação. Hoje em dia, a desintegração familiar é, lamentavelmente, algo que acontece com bastante recorrência. Conflitos, abuso emocional ou físico, abandono, dependência química e negligência são situações dolorosas que afetam pais e filhos, prejudicando o crescimento emocional, social e até cognitivo das pessoas. Mas apesar de experiências assim serem marcantes e até traumáticas, não gravam em pedra o destino de ninguém. Pelo contrário, a capacidade de olhar para o passado e aprender com ele, sem ser aprisionado, é o primeiro passo rumo a um futuro de restauração
e no qual temos a oportunidade de viver algo novo. Em vez de se acomodar àquilo que já conhece ou reproduzir padrões distorcidos de família, pergunte-se o que deseja criar da sua geração em diante e conte com a graça de Deus para colocar isso em prática. Se sonha em ter um lar unido e feliz, porém suas referências são corrompidas, não tenha medo de jogar fora o velho script e deixar o Senhor escrever um novo roteiro a partir de você. Romper com o ciclo de disfunção familiar é algo que demanda coragem, esperança e confiança no Pai Celeste. Afinal, significa reconhecer os erros do passado, sejam seus, de seus pais ou seus avós, e fazer diferente, sem rancor ou rebeldia, mas determinado a não voltar atrás. Pela graça de Deus, tive a honra e a alegria de nascer em uma família bem estruturada. Embora não tenha crescido em meio ao luxo, fui muito abençoado por conviver com uma família amorosa, íntegra e temente a Deus. Pais, irmãs, tios, tias e primos. Em nossa casa, Ellen, Lavigne e eu testemunhamos um modelo de relacionamento conjugal saudável que até hoje nos inspira. A forma como nossos pais demonstravam amor um ao outro, no dia a dia, sempre foi sincera, e o compromisso deles se mostrou forte e inabalável ao longo dos anos. Eles conduziram o casamento de um modo que provou ser possível, mesmo diante dos impasses da vida, construir um ambiente familiar repleto de saúde, paz e felicidade, em que cada membro é amado e compreende seu valor. Meu pai sempre foi a principal referência de autoridade em nosso lar. Porém, havia um alinhamento claro e respeitoso entre ele e minha mãe. Por ser a base sobre a qual todas as decisões fundamentais se apoiavam, a palavra dele era a última, e os papéis de protetor e provedor do lar também eram exercidos, sem nenhum autoritarismo. Por mais que naquela época eu talvez não entendesse ao certo o peso de suas responsabilidades, era nítido como sua atitude diligente tinha como objetivo assegurar o bem-estar de todos nós. No entanto, seu compromisso não se limitava a garantir que não nos faltasse nada em termos materiais. Ele também nos ensinava valores bíblicos e ajudava em nosso desenvolvimento pessoal. Suas lições eram exemplificadas por ele mesmo, pela tranquilidade com que resolvia problemas, carinho ao lidar com a família, além da mansidão e integridade ao conduzir sua vida de modo geral. Posso dizer que nunca presenciei meu pai falando um palavrão. A maior ofensa que já o ouvi proferir foi chamar alguém de banana em um momento caótico no trânsito. Ao administrar a igreja como pastor, ele também demonstrava sabedoria, comprovando que a inteligência por si só não basta. É necessário saber aplicá-la. Com ele, aprendi a importância de acalmar os ânimos antes de qualquer diálogo. Não vamos conversar agora no calor do momento, podemos falar depois. Ele costumava dizer toda vez que queria me ensinar que o tempo é um aliado na resolução de conflitos. Admiro a paciência do meu pai desde que me entendo por gente. Quer se tratasse de escolher a escola ideal para nós ou adquirir um novo eletrodoméstico para a casa, ele nunca se precipitava. Ao invés disso, observava cada opção, pesava os prós e contras com todo o cuidado, assegurando-se de que tomaria a melhor decisão possível. Outro fato marcante em minha infância é que ele fazia questão de me chamar para ajudá-lo nas mais diversas tarefas. Fosse a instalação de um interruptor ou a troca de uma lâmpada, ele queria que eu estivesse ao seu lado. Embora não precisasse do meu apoio, desejava me proporcionar a sensação de contribuir e a capacitação para desempenhar certas funções. Isso era extremamente gratificante para mim. Eu me sentia útil e, graças a esses momentos, aprendi a consertar e instalar um monte de coisas. Minha mãe, por sua vez, era o coração da nossa família. Ela proporcionava tanto o conforto quanto o confronto, sendo a mão que nos aconchegava e corrigia. Além de liderar com graça, tinha a direção respeitada por todos os filhos e um coração disposto a nos ouvir atentamente. Nós dois sempre mantivemos uma conexão especial. Eu compartilhava com ela minhas experiências diárias e, em troca, recebia seus excelentes conselhos, palavras que me permitiam ver o mundo sob uma perspectiva diferente e repensar algumas atitudes.
Encontrei nela uma fonte de amor incondicional e de incentivo. Foi minha mãe quem me instigou a nem sempre aceitar as coisas como são, mas buscar alinhamento entre a realidade celestial e a terrena. Sua vida é para mim uma lição sobre sacrifício. Hoje compreendo a renúncia pessoal e profissional feita por ela para proporcionar a mim e minhas irmãs um cuidado especial em nossa infância. Digo isso, pois foi ela, por exemplo, que alfabetizou a Ellen, minha irmã mais velha, e nos ajudou dia após dia a realizarmos nossas tarefas escolares. As decisões que ela tomou, tendo em vista o nosso futuro, moldaram quem somos hoje. Tenho por certo que a dedicação à família é uma das maiores riquezas que recebi dos meus pais e carrego isso comigo, além do seu legado de fé. Desde criança compreendi que crer em Deus não é uma prática restrita aos domingos, e a presença dele não se confina aos limites físicos de uma igreja. Eles me ensinaram aquilo que o apóstolo Paulo instrui em 1 Coríntios 3,16, quando faz uma pergunta à igreja de Corinto. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ou seja, o Espírito Santo não está em algum lugar esperando que o encontremos. Não é um observador distante ou figurante no cenário de nossa vida. E chegamos ao fim da parte 1 do audiolivro Criando os Filhos para o Amanhã, de Nicolas Ferreira. Se você curtiu este vídeo e quer mais conteúdos sobre este livro e outros estudos, deixe nos comentários a palavra Parte 2. E não se esqueça de deixar o like, conferir o nosso último vídeo sobre o tema da Guerra Fria, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações e aproveitar para maratonar nossos vídeos. Te espero por lá.